Então, pessoal, seguindo com a parte histórica, antes de falar do dinheiro digital, já falamos um pouco do dinheiro, a gente tem que falar sobre o grande guarda dos bens e do dinheiro, que são os bancos. Só que para falar disso, a gente tem que voltar um pouquinho, não na mesma época da criação do salário, não da mesma época da criação das moedas, mas na criação do depósito. Grandes organizações, instituições na história fizeram essa atividade. Muito se reclama no sentido de se resgatar qual foi a primeira organização, qual foi a primeira instituição que trabalhou dessa maneira. Eu acredito e vou trazer para vocês a história dos Cavaleiros Templários. Quem eram os Cavaleiros Templários? Os Cavaleiros Templários, eles eram uma ordem militar que era mantinha até muito tempo pela Igreja Católica. E como a religião sempre movimentou bastante interesse na nossa sociedade, na época existiam as cruzadas. Vocês podem até, inclusive, se vocês quiserem ver um pouco dessa retratação, que não é tão fiel por causa de Hollywood, mas é bem legal. A gente tem um filme A Cruzada, é só você procurar, assistir, garanto que você vai gostar. Mas seguindo, voltando para o tópico, o que acontecia na época? Os peregrinos, eles tinham interesse em fazer o trajeto saindo de Londres, indo até Jerusalém, logo após as grandes cruzadas e as retomadas de território, que a Igreja Católica ela tinha muito interesse na administração dessas terras santas. Sabemos bem que nas questões de Jerusalém, Oriente Médio, essas brigas elas acontecem até hoje. Mas na época, esse caminho que era percorrido pelos peregrinos era um caminho de grandes perigos. Existiam saqueadores, ladrões, pessoas violentas que a todo custo queriam ludibriar essas pessoas que passavam por ali. Nesse sentido, a Igreja, por meio da Ordem Militar dos Cavaleiros, criou um sistema de transporte de bens e mercadorias, de modo que, se você desejasse chegar a Jerusalém e lá utilizasse alguns de seus bens e fundos, você podia fazer um depósito desses valores em Londres, percorrer a peregrinação sem grandes preocupações e fazer a retirada desses valores já em territórios de Jerusalém. Nesse sentido, você mexeria na época com a Ordem de Cavaleiros Templários, gerenciada, administrada e até um longo período, né, porque depois eles conquistaram sua independência, injetada financeiramente pela igreja, eles tinham muito poder, até que eles se desentenderam, mas são outros tópicos. Nesse ponto, vocês mexeriam com uma instituição dessa? Acho bem difícil. Então toda essa segurança retratada por essa atividade, com o passar dos anos, foi se desenvolvendo e no mercado moderno, no interesse de lucrar também com a atividade, porque eles tinham seus lucros também com esses depósitos, criou-se o sistema bancário atual. Né? Claro que foi muito tempo de lá para cá, muitas coisas aconteceram, mas daí as ideias mais interessantes a respeito disso partiram. Mas, como nem tudo são flores, o Bitcoin sendo dinheiro digital que é e possuindo a tecnologia de segurança de depósito que tem, dispensa a atuação dos bancos. E isso traduz uma guerra de interesses econômicos gigantesca. Tanto que nos Estados Unidos, quando o Bitcoin ele surgiu, muitos foram perseguidos, muitos foram censurados, muitos foram calados sobre o poder dessa tecnologia. E hoje, como não tem como travar a evolução, travar o progresso, grandes empresas, inclusive bancos, já estão lançando as suas próprias criptomoedas ou a tecnologia blockchain, que a gente também vai falar dela na aula correspondente, para trazer segurança naquilo que a credibilidade alheia já pensa que é seguro. Mas será que é seguro mesmo? Será que o dinheiro que você tem depositado lá na sua conta bancária realmente é seu? Você dispõe dele da mesma forma que o dinheiro que você tem na sua mão? A gente vai falar disso na próxima aula, sobre a custódia do dinheiro, pessoal. E eu acho de suma importância vocês entenderem sobre isso para perceber que o Bitcoin, além de uma oportunidade de crescimento financeiro, traz de volta para você o domínio sobre o seu dinheiro. Não só o Bitcoin, como todas as altcoins. Espero vocês na próxima aula, pessoal.